Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez, para tratar de um tema importante, que quem me pediu para falar sobre isso foi o Marcos Júnior, lá de Minas Gerais. O Marcos Júnior, ele me pediu, Gabriel, fale um pouco sobre os carismas do Espírito Santo, questão de oração em línguas, os dons que o Espírito Santo vai distribuindo conforme a sua vontade. Então, eu decidi fazer esse vídeo sobre isso hoje. Quero lembrar logo de início, quando eu faço o sinal da cruz, algumas pessoas me perguntaram: Gabriel, você faz o sinal da cruz com a mão esquerda? Não, essa minha mão aqui é a mão direita, Mas a câmera, ela me filma do lado contrário, Se eu fizer com a mão esquerda, vai parecer que eu estou fazendo com a mão direita, Mas eu não sou canhoto, só para deixar claro para algumas pessoas. Então, quando nós falamos de dons, tem muitas pessoas que fazem uma certa confusão. Pensam que dons e carismas e vida mística é a mesma coisa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dom do Espírito Santo é aquilo que a igreja nos diz, na sua doutrina. Quais são os dons do Espírito Santo? O dom da fortaleza, o dom da fé, temor de Deus, conselho, sabedoria. São esses os dons. E algumas pessoas também vão acrescentar, dizer que o dom de cantar é um dom do Espírito Santo. Pode ser que a sua voz seja um dom do Espírito Santo. O dom de pregar também pode ser um dom do Espírito Santo. Porém, os carismas não são isso aí. Carisma é aquilo que São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. São Paulo vai dizer o seguinte: a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento, a outro a fé, a outro o poder de fazer milagres, a outra a profecia, a outra a diversidade de línguas, a outro o dom de interpretar e por aí vai. Então são diversos os carismas do Espírito Santo e muitos deles as pessoas fazem uma certa confusão. Por exemplo, o dom de línguas. As pessoas pensam que aquela oração em línguas que é feita nos grupos de oração da renovação carismática foi aquela manifestação de Pentecostes, mas não foi. Por exemplo, Pentecostes foi um fenômeno do Espírito Santo, uma graça muito grande, e os discípulos estavam amedrontados, e quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles saíram para anunciar a palavra de Deus, e ali havia pessoas de diversos países, diversas regiões, cada um com uma língua diferente, e os apóstolos falavam na sua própria língua, e todo mundo que estava ali entendia. Isso, sim, foi o falar em línguas, sobre a ação do Espírito Santo. Não tem, essa parte aí não tem nada a ver com essa oração em línguas que é feita na oração carismática. Não foi aquela manifestação de Pentecostes, a manifestação do Espírito Santo em Pentecostes, não. Tem uma grande diferença nisso aí. Por exemplo, quem tinha esse dom era Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio, ele chegou em Roma e o Papa pediu que ele pregasse para os peregrinos lá. E Santo Antônio pregou no português, porque ele era português, ele era de Lisboa, e ali tinha pessoas da Itália, pessoas da França, e todo mundo entendeu Santo Antônio pregando. Isso sim, um dom de línguas, é você falar na sua própria língua e outras pessoas entenderem. Mas, Gabriel, o que é essa oração em línguas que os carismáticos fazem no momento de oração? Vamos lá. São Paulo vai dizer que o Espírito Santo se manifesta em nós com gemidos inefáveis. A pessoa, quando chega num determinado momento de oração, ela começa a louvar a Deus, mas ela tem consciência de que aquelas palavras que ela está pronunciando não são palavras que brotam dela mesma, mas são palavras inspiradas por Deus. Ou seja, é o Espírito Santo que reza naquela pessoa. Não é o fenômeno de Pentecostes, repito. Em Pentecostes, os apóstolos e os discípulos falavam na sua língua e as pessoas entendiam, cada um na língua
na sua língua própria. Já esta oração em língua da renovação carismática é completamente diferente. São aqueles gemidos inefáveis que São Paulo vai dizer, né? Tem uma certa diferença aí. Alguns santos tiveram esse dom da glossolalia, como chamamos. Por exemplo, Santa Maria de Jesus Crucificado, mais conhecida como a Pequena Árabe. Estou aqui com o livro dela na mão, O Pequeno Nada, um livro muito bom. E vai dizer, na biografia desta santa, que em alguns momentos ela falava e as irmãs não entendiam o que ela estava falando. Ela falava em latim, falava em grego, falava em aramaico, mas chegava um determinado momento em que ela falava, que ela rezava e que ninguém conseguia dizer que língua era aquela. Era uma língua estranha, chamada língua dos anjos, não é? Então há essa diferença aí. Outra coisa, há uma diferença entre vida mística e carismas. Geralmente, quem tem um carisma de Deus, ele trabalha em favor dos outros. Porém, ter um carisma não é sinal de que a pessoa tem uma vida de santidade, né? Já diferente da vida mística. Quando uma pessoa vive uma vida mística, é porque, de fato, ela já alcançou um grau de santidade bastante elevado. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila era uma santa que levitava, era uma santa que transverberava. Por quê? Porque ela chegou num estado de santidade tão alto que tudo aquilo que existia aqui na Terra não mais lhe agradava. Ela só tinha apenas desejo das coisas do céu. Isso sim é vida mística. É você ser completamente permeado da graça de Deus. São José de Cupertino era um santo que voava. Ele foi até proibido de celebrar a Santa Missa em algumas ocasiões, porque as pessoas perdiam a concentração na Santa Missa. Em vez de prestar atenção no ritual, ficava prestando atenção nas levitações de São José de Cupertino. Ou seja, isso sim é uma vida mística. A pessoa está tão cheia de Deus, cheia da graça de Deus, que ela perde o contato com esse mundo aqui. Por exemplo, ali atrás de mim, vocês estão vendo um banner, né, da Maria Milza, que é daqui da Bahia, de uma cidade chamada Itaberaba, faleceu em 1993. Maria Milza era uma mulher que tinha dons do Espírito Santo, tinha os carismas e tinha também uma vida mística. Era uma mulher mesmo cheia da graça do Senhor. Então é preciso fazer essa diferença. Muitas pessoas perguntam assim, mas por que fulano reza em línguas, tem o dom de cura, mas não vive uma vida de santidade? Ele tem o carisma, mas ele não tem uma vida mística. Ele tem aquele dom que Deus lhe deu, ele usa esse dom em favor das pessoas, as pessoas são curadas através da oração dele, as pessoas são tocadas pela pregação dele, mas ele mesmo não se santifica, porque ele não chegou ainda nesse estágio, né, da chamada vida mística. Mas você pode sim pedir ao Espírito Santo que lhe ilumine para lhe dar estes dons. Por exemplo, um carisma que é o carisma de fazer milagres. Muitos santos tiveram esse carisma. Santo Antônio mesmo, quando ele estava na cidade de Rímini, estava fazendo uma pregação e as pessoas não queriam escutar a pregação de Santo Antônio. O que foi que ele fez? Se aproximou do mar e ele começou a pregar, né? Já que os homens, criaturas racionais, não querem escutar a palavra de Deus, então vós, peixes, criaturas do mar, escutem a palavra. Naquele momento vai dizer a história de Santo Antônio que muitos peixes ficaram ali na beira da praia com a cabeça do lado de fora da água e ficaram assim durante todo o tempo da pregação. Aí muitos dizem, os peixes estavam escutando a pregação. Não. Dizer que os peixes estavam escutando a pregação e entendendo já é uma aberração, né? Porque peixe não entende nada. Peixe não é um ser humano para entender uma pregação. Porém, Deus permitiu que os peixes ficassem naquela posição para que as pessoas se convertessem. Isto é um dom de controle da natureza, um dom de operar milagres, que é diferente desses dons que normalmente todo batizado tem. O dom de cantar, o dom de rezar. Isso aí todo batizado pode ter. Mas o dom de fazer milagres, aí já é outro tipo de coisa. Como eu falei, né? A diferença entre oração em línguas e aquele dom de línguas que aconteceu lá em Pentecostes. É preciso fazer essa diferença. Então você pode pedir ao Espírito Santo que possa lhe iluminar para lhe dar entendimento. Vou aqui lhe indicar alguns livros para que você possa se aprofundar no assunto. Temos aqui o Dicionário de Mística,
né, da editora Paulus. É um livro grosso, mas é muito bom. Tudo que você quiser saber sobre mística, você vai encontrar nesse livro aqui. Nós temos o Diário Espiritual de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio, ele tinha o dom das lágrimas. Todas as vezes que Santo Inácio celebrava a Santa Missa, ele chorava, né? Mas não era um choro comum, era um choro que o Espírito Santo provocava nele. Então era um dom muito bonito que Santo Inácio tinha. Outro livro é Regras para o Discernimento dos Espíritos, Estratégias para o Combate Espiritual, da editora Imaculada. Você pode adquirir também. Outro livro interessante do padre Raniero Cantalamessa, ele que é o pregador oficial do Vaticano, conhecido como o pregador do Papa. Vem Espírito Criador, Meditações sobre o Veni Creator. Ele vai falar aqui muitas coisas sobre a questão dos carismas, né? Ele vai falar da relação entre os carismáticos e a hierarquia. Tem pessoas que pensam que ter dom do Espírito Santo é estar acima da hierarquia. Não tem nada a ver, viu? Se você tem um dom, se você tem um carisma, se você recebe alguma graça extraordinária de Deus, você deve submeter tudo isso à hierarquia, para não cair na confusão. Quem tem a obrigação de fazer o discernimento do que é verdadeiro do que é falso é a hierarquia. São os padres, os bispos e o Papa. Se você tem um dom e se você se considera superior à hierarquia da igreja, já é um sinal de que esse dom que você tem não é algo do Espírito Santo, mas algo do espírito do demônio, de Satanás, porque é ele que causa divisão. Nós temos aí, né, algumas pessoas que se dizem carismáticas, mas que se consideram superiores até mesmo ao Papa. Ou seja, o que ele recebe de Deus, a revelação que ele diz receber, está acima até mesmo da doutrina da igreja. E ele não submete os seus escritos, não submete as suas mensagens, as suas revelações ao poder da hierarquia. Então já mostra que o que ele tem não é algo que vem de Deus, porque o Espírito Santo é aquele que une. Quando o Espírito Santo dá um dom a alguém, aquela pessoa é humilde, né? Aquela pessoa tem a humildade de se reconhecer limitado e deixa a igreja falar o que quiser. Por exemplo, muitos santos que tinham dons, mas naquela época a igreja disse, não, você está proibido de falar, você está proibido de receber tal coisa. E eles aceitavam. Por quê? Porque eles tinham uma grande graça, que era a graça da humildade. Isso é uma característica dos santos. Mas se em você existe o orgulho, a soberba, é sinal de que o Espírito Santo não está agindo muito em você, não. Então, fica aí essa catequese que o Marco Júnior pediu. Eu não sei se consegui explicar direito. Ele vai me falar depois, se ele conseguiu entender o que eu quis explicar. E depois eu irei falar também sobre outros temas. O Cristiano me pediu para falar sobre Inquisição. O Carlos André Sintra me pediu para falar sobre como combater a vaidade. É um risco que todos nós corremos, viu? Sermos vaidosos, né? Quando nós queremos ter muita curtida no Facebook, quando nós queremos ser muito aplaudidos, reconhecidos, lembrados, isso aí já é sinal de uma vaidade que não é uma coisa muito boa. Falar sobre o purgatório também, algumas pessoas me pediram para falar sobre isso. A Tamires Couto e a Manuela Almeida me pediram para falar sobre purgatório. O Anderson Potter me pediu para falar sobre aborto e outras coisas também, diversos temas que as pessoas me pediram. A cada dia, quando for possível, né, eu irei gravar essa pequena catequese. Então fica aí, Deus nos abençoe e nos concede sempre em sua graça, e que se você um dia e eu recebermos de Deus um dom do Espírito Santo, um carisma, ou chegarmos a um nível tão grande, né, de santidade para atingir uma vida mística como os santos tinham, que nós possamos sempre nos reconhecer humildes e dependentes da graça de Deus. E o orgulho nunca tome conta da nossa vida. Sejamos sempre, né, reconhecedores da nossa pequenez, para que Satanás não nos engane com o orgulho. Que Nossa Senhora nos dê a sua graça, a sua intercessão e uma boa noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.